Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco na aula 52 de MA 091 Matemática Básica, que trata de equações trigonométricas. Nessa primeira parte da aula, nós resolveremos algumas equações simples envolvendo as funções seno, cosseno e tangente. Comecemos por esta equação apresentada aqui no slide, na qual desejamos determinar para quais valores de θ o seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Para resolver essa equação, vamos recorrer à nossa circunferência unitária. Lembrando, então, que na circunferência unitária o valor do seno é medido sobre o eixo y, observamos que raiz de 2 sobre 2 está nessa posição indicada pela bolinha azul sobre o eixo. E os pontos da circunferência unitária associados a essa coordenada y são esse ponto do primeiro quadrante e esse ponto do segundo quadrante. E os arcos associados a esses dois pontos sobre a circunferência unitária são θ igual a π sobre 4, ou 45 graus, ou θ igual a 3π sobre 4, o que corresponde a 135 graus. Ao longo de toda essa aula, nós trabalharemos com ângulos em radianos. Se você estiver mais acostumada com ângulos em graus, pode converter os ângulos que fornecermos, dividindo-os por π e multiplicando o resultado por 180. Pois bem, encontramos aqui os dois valores de θ no intervalo que vai de 0 até 2π que resolvem essa equação. Entretanto, sabemos que se pegarmos qualquer um desses dois valores de θ e somarmos 2π, ou 360 graus, que corresponde a uma volta completa na circunferência, obteremos outro arco associado ao ponto verde ou ao ponto vermelho indicados aqui na figura. Os mesmos pontos podem ser obtidos se, em lugar de somarmos 2π, subtraíssemos 2π ou 4π ou qualquer múltiplo inteiro de 2π. Dessa maneira, a forma geral das soluções do problema, ou seja, as soluções considerando que θ pode ser qualquer número real, é dada por θ igual a π sobre 4 mais 2πn, ou θ igual a 3π sobre 4 mais 2πn, em que n é um número inteiro qualquer que pode ser zero, um número positivo ou negativo. Observe, portanto, que esta equação trigonométrica, a exemplo do que ocorre com as demais, tem infinitas soluções. Passemos agora a um problema envolvendo a função cosseno. Note, entretanto, que neste caso a função cosseno não está isolada do lado esquerdo da equação. Dessa maneira, nosso primeiro passo consistirá em isolar o cosseno deste lado, o que nos fornece a equação equivalente cosseno de θ igual a meio. Mais uma vez, vamos resolver essa equação com o auxílio da circunferência unitária. Lembrando, então, que nessa circunferência o cosseno é medido sobre o eixo x, marcamos aqui o ponto meio sobre o eixo e determinamos os dois pontos sobre a circunferência associados a essa coordenada x. Agora, trabalhando com θ no intervalo que vai de -π até π, notamos que os valores de θ associados a esses dois pontos da circunferência são θ igual a π sobre 3 associado ao ponto verde e θ igual a -π sobre 3 associado ao ponto vermelho. Entretanto, como já foi dito para o problema anterior, se somarmos ou subtrairmos 2π de qualquer um desses dois valores de θ, encontraremos outros arcos associados aos mesmos pontos sobre a circunferência unitária. Sendo assim, a solução geral do problema, aquela na qual consideramos que θ é um número real qualquer, é dada por θ igual a π sobre 3 mais 2π vezes n, ou θ igual a -π sobre 3 mais 2π vezes n, em que n é um número inteiro qualquer que pode ser negativo ou positivo, ou mesmo igual a zero. Notamos, então, que também nesse caso a equação possui infinitas soluções. Vejamos agora uma equação envolvendo a tangente, que nesse caso já está isolada do lado esquerdo da equação. Ainda que possamos resolver esse problema sobre a circunferência unitária, adotaremos, neste caso, uma estratégia diferente.
Vamos tentar resolver a equação restringindo θ ao intervalo que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Observe que este intervalo está delimitado pelas duas retas verticais tracejadas indicadas na figura. Observando então a curva vermelha que fornece o gráfico da tangente nesse intervalo, e notando que a reta horizontal azul tracejado mostrada na figura corresponde ao valor meio sobre o eixo vertical, notamos aqui no gráfico que a única solução deste problema é dada por θ igual ao arco tangente de meio, que corresponde a aproximadamente 0,4636 radianos, que são lidos sobre o eixo horizontal. Se o enunciado tivesse restringido o valor de θ a este intervalo, esta seria a única solução do problema. Entretanto, como isso não foi feito e como sabemos que a função tangente é periódica, observamos que para cada um dos intervalos de comprimento π delimitados pelas retas verticais sucessivas indicadas na figura, temos uma solução. Assim, se θ puder assumir qualquer valor real, nós teremos a solução geral do problema dada por θ igual a aproximadamente 0,4636 mais nπ, em que n é um número inteiro que pode ser positivo, negativo ou zero. Para n igual a zero, temos a única solução que havíamos obtido acima, 0,4636. Para n positivo, temos outras infinitas soluções maiores do que a primeira, das quais duas foram indicadas aqui na figura. E para θ negativo, temos outras infinitas soluções que estão à esquerda da primeira solução, das quais também indicamos duas na figura. Observe, portanto, que uma equação trigonométrica não só tem infinitas soluções quando θ pode assumir qualquer valor real, como essas soluções dependem do período da função considerada. Nos dois problemas anteriores, tínhamos as funções seno e cosseno, cujo período era 2π. Já neste terceiro problema, estamos trabalhando com a tangente, cujo período é π. Nas próximas partes da aula, resolveremos equações trigonométricas um pouco mais complicadas do que aquelas que vimos aqui. Por outro lado, para simplificar o problema, eu sempre restringirei o domínio no qual θ está definido, de maneira a restringir o número de soluções que teremos que encontrar.